Eu estou com óculos hoje aqui, porque eu vou ler um negócio que me mandaram. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol. Boa tarde, sejam bem-vindos. Christian Correia Dionísio, um dos maiores artilheiros da história do futebol gaúcho. Leandro Chaba, jornalista, com diversas passagens por veículos de Porto Alegre, agora está em Lajeado, na Rádio Tropical FM, que está aumentando a rede de rádios e se fortalecendo neste mercado. E o Maurício Freitas, que está sempre conosco. Permitam-me, antes de qualquer coisa, até porque depois a gente vai entrar no jogo de ontem do Grêmio, que de novo foi guerreiro, né, foi valente, suportou pontapé, pressão no final, chuva, frio, né, lesão do goleiro, que hoje se soube, né, já na madrugada, que tinha se lesionado naquele final de partida e está fora do jogo contra o Avaí, o Marcelo Groi, que foi o melhor em campo ontem. Eu não pude assistir o jogo, eu recuperei os lances depois, não vi o tape também, porque nós, por óbvio, né, estávamos aqui entre 7h15, 7 e 8h30 é o programa. 7h15 e 9 da noite, 9h05, 9h08, foi o jogo. Então, ainda fui buscar minha filha na faculdade, mas fui pelo rádio e depois, mais tarde, vi os lances na televisão. Mas o Grêmio foi tudo isso que eu falei aí, porque as pessoas que estão nos assistindo sabem exatamente o que aconteceu ontem na Argentina. O Grêmio não ganhava há 15 anos na Argentina e ontem ganhou do Godoy Cruz. Ah, mas é fraco. Mas antes o Grêmio não ganhava nem dos fracos. Então, agora o Grêmio ganhou. E quando o Inter foi campeão da Taça Libertadores da América pela segunda vez, o Inter pegou um time um pouco maior do que esse Godoy Cruz, chamado Banfield. O Inter tomou 3-1 lá na Argentina, é um inferno jogar lá, daí teve que fazer 2-0. Mas eu quero começar, Christian, Chaba, Maurício, por uma publicação do nosso Sopa de Granada, Eduardo Fritsch, do Acorda Conselho, ou avulso, como eles se dizem, antes da eleição, independente, como eles se dizem, extra-eleição. Quando eles vão para a eleição, eles são Acorda Conselho e tal. O senhor Giovanni Zanardo dos Santos foi eleito conselheiro em dezembro de 2016, cargo a que renunciou para assumir função de gestor financeiro remunerado junto ao clube. Função esta, estabelecida sob desconhecido processo de recrutamento e seleção, os quais sem nenhuma publicidade. Na última reunião do Conselho Deliberativo, o respectivo funcionário foi, para surpresa e indignação da imensa maioria dos conselheiros presentes, Conselho do Inter, óbvio, declarado como um dos sócios proprietários de empresa de agenciamento de atletas, a Brasil Esportes Invest. E aqui até dá o CNPJ. Fato confirmado com constrangimento pelo vice de Finanças, Leandro Bergmann. Diante do grave fato e flagrante conflito de interesses, solicito relação de atos do funcionário em questão no ano de 2017. Essa publicação do Sopa pedindo o que fez esse funcionário, sendo ele sócio de uma empresa de agenciamento de jogadores e diretor remunerado do clube. Entre estas descrições relaciona-se área de circulação do funcionário no clube, contratos e documentos que teve acesso, que tipo de acesso e ambientes e sistemas, quais foram e quantos foram os acessos, utilização do telefone do clube, para quem ligou, o que fez, com quem está autorizado a falar, se movimenta numerário em espécie, se realizou ou recebeu pagamentos, se teve contato com outros agentes de futebol, qual sua alçada dentro do Departamento de Finanças e a quem se reporta, pelo risco que representa um proprietário de empresa de agenciamento de atletas estar acessando dados estratégicos e confidenciais, frequentando o ambiente mais íntimo do clube, em contato com áreas vitais para o futuro da instituição. Este conselheiro, como todos os outros que tiveram sonegado e obtido a informação da sociedade a qual participa, o ex-conselheiro, agora contratado, vem solicitar, esse conselheiro, que no caso está solicitando, é o Sopa, né? A proteção da instituição com relatório diário das atividades do funcionário em questão até hoje, em virtude do flagrante e gravíssimo conflito de interesse existente entre o exercício da função de gestor financeiro remunerado e possuir ou ter possuído sociedade e empresa cujo objeto é o agenciamento de atletas de futebol profissional, e com
base experiência do rebaixamento, em que o agente de futebol comandava um grupo de dirigentes denominado SWAT. Deve esta gestão, pelo bem do Esporte Clube Internacional, desligar o funcionário Giovanni Zanardo dos Santos imediatamente para proteger suas informações, seu patrimônio e seu futuro. Porto Alegre, 4 de julho de 2017. Saudações coloradas, Eduardo Fritz de Moraes, conselheiro do Esporte Clube Internacional. Bom, eu estou lendo isso por quê? Porque todo mundo está procurando explicações do quanto o Internacional decaiu e por que decaiu, né? Essas questões não podem passar em julgado, né? Eu não sei se o Zanardo é um bom gestor financeiro, eu não sei se ele ainda é empresário de futebol, mas eu lembro do que aconteceu com o Gilmar Rinaldi na seleção brasileira. Ele era ex-agente de jogador, mas todo dia alguém levantava alguma situação. Pois é, mas tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Então eu comecei por isso aí, porque se é para debater tudo, se é para ter transparência, esse é um programa transparente. Eu sei que esse é um tabu que existe na nossa imprensa, ninguém fala quase de política, ninguém fala de administração, ninguém entra no âmago das questões, mas quem me conhece há mais de 30 anos, sabe que se eu souber, independente do que venha a acontecer, pressão de A, B, C, ameaça e tal, eu divulgo. Era o que eu fazia em relação ao CEO do Grêmio, por exemplo. Quando ele demitiu funcionários de carreira do Grêmio, ligados a sindicatos, federações, associações, que ele não podia demitir, que tinham estabilidade. E ganhava comissão em cima. Agora o CEO saiu do Grêmio porque ficou contrariado com o assunto Kleber, quando quem pagou o pato foi um funcionário, o Rosito, que está lá no Grêmio há 40 anos, né? O Rosito foi afastado, o CEO pediu para sair, enfim, são questões que, por tabu, a imprensa não aborda e eu procuro abordar, porque, para mim, como dizem os advogados, jornalismo é lato sensu, no sentido amplo, né? Quer dizer, se aborda tudo que precisa ser abordado. E aí entra aquela velha frase do livro, a bola não entra por acaso. A bola não entra por acaso. Tem que ser tudo bem construído, com muita seriedade. Eu sei que os dirigentes atuais recém estão assumindo, estão tentando fazer diferente do que foi feito no ano passado, mas as coisas se repetem. E quando os fatos negativos se repetem, a gente giza, a gente frisa, para que justamente se evite esse tipo de situação. Eu já tinha ouvido falar dessa questão, mas como não tinha detalhes, agora o Sopa faz um texto em que ele está fazendo todo esse tipo de questionamento e pedindo providências. Se ele é ainda empresário, que tipo de coisas ele faz dentro do Internacional, se não tem conflito de interesses nas ações que ele mantém no dia a dia. Bom, o Grêmio ganhou, Marcelo Groi se lesionou, está fora do jogo contra o Avaí. Pedro Rocha, especulado, possa sair do Grêmio. Sevilha seria o interessado. 37 milhões, que era o Grêmio, que tem 70% dos direitos econômicos do jogador, seria mais de 20 milhões. O Grêmio recebeu mais de 20 milhões pelo Wallace. Na previsão orçamentária está 60 milhões. Se fala na saída de outro, além do Pedro Rocha. O Bolanhos é outro nome especulado. E eu já divulguei aqui, inclusive, que o Bolanhos estaria já praticamente vendido. Tomei pau nas redes sociais. Agora já se admite. Então, é a mesma história do Valdívia. Quando eu disse que o Valdívia não quis jogar a segunda divisão, tomei muito pau. E aí o presidente confirmou aqui. Porque eu não rezo a cartilha de dirigente A, B ou C. Se eu tiver informação, eu vou dar. Quer alguns idiotas queiram, quer não queiram. Com 7 pontos no joelho, então, Marcelo Groi está fora do jogo contra o Avaí. Partida de volta contra o Godoy Cruz está marcada apenas para 9 de agosto. Diga, Maurício. E com relação ao Bolanhos, nessa semana, em uma entrevista sobre saídas de atletas, o próprio presidente Romildo tratou de incluir o nome do Bolanhos. Perguntaram, presidente, pode sair quem mais? O Luan, o Arthur? Ele não, tem proposta pelo Bolanhos, proposta pelo Pedro Rocha. É que credibilidade não se compra em farmácia. Eu não vou ficar falando isso, que é muito chato. Mas eu tenho ido pouco às redes sociais, mas quando eu vou, eu não vou para brincar. Eu vou e coloco o que realmente é. Esse negócio de fazer teatro não é comigo. Meu negócio é dar informação. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Edenilson aparece no bid, pode jogar contra
o Criciúma. A formação no treino da manhã foi no esquema 4-4-2, o famoso losango no meio. D'Alessandro forma a linha com Gutierrez e Edenilson quando marca. Esse é o esquema predileto do Fernando Carvalho, que está sempre, de alguma forma, presente dentro do Internacional, né? É padrinho do Roberto Melo de casamento, ele é o pai do Guto Ferreira, que trouxe o Guto Ferreira. Na verdade, o Guto Ferreira veio com a Moretti ainda, veio antes do Fernando Carvalho, mas chegou a treinar o Internacional quando saiu o Ivo Wortmann em 2002 e o Fernando Carvalho já estava como presidente do Internacional. Bom, o Inter, Danilo, Vinck, Klaus, Cuesta e Wendel, Dourado, Gutierrez, D'Alessandro, Edenilson, na verdade, Dourado, Edenilson pela direita, Gutierrez pela esquerda, D'Alessandro na ponta do losango, Potker e Nico Lopes. Se for esse time, é o time mais titular que tem o Internacional. Me deem um que poderia entrar. Fabinho na lateral direita, bom, se o Guto considerasse ele titular, era só escalar, porque ele está em condições. O Júnior na lateral direita, se o Guto considerasse titular, era só escalar. Ah, precisa contratar. Estou falando que, em relação ao que tem, pela primeira vez, ele pode escalar todos os jogadores titulares. Acho que aquele jogo contra o Paysandu ele podia escalar, mas ele não era ele. O Paysandu foi o Zago. Não era quando ele, e aí o D'Alessandro ficou em Porto Alegre, não foi para aquela partida, mas todos os demais jogaram. Mas quando ele assumiu, eu não sei se ele... O Gutierrez já estava na seleção. Então, no mesmo dia, o Gutierrez saiu e ele chegou... E logo em seguida se lesionou o Cuesta também. Então, ele, pela primeira vez, tem todos os titulares à disposição. Então, ele está optando por esse time aí. Danilo, Vinck, Klaus, Cuesta, Wendel, Dourado, Gutierrez, D'Alessandro, Edenilson, D'Alessandro, Potker e Nico Lopes. Ceni não pretende abrir mão da multa rescisória. E São Paulo estuda como pagar. Já sabia que ia ter que pagar a multa, né? Quando contratou, já sabia. O Anderson Moreira pode ser o novo técnico da Chapecoense. É um pedido do glorioso Rui Costa. Contratou ele, né? Não foi o Rui? Foi, com o presidente, já estava, sim. Foi o presidente Koff, indicado por Fernando Carvalho. Vê como as pedras se mexem. Fernando Carvalho indicou para o presidente Koff. 2014, né? O Anderson Moreira. Então, o Anderson Moreira pode ser o técnico da Chapecoense, substituindo o Wagner Mancini. Acho que também decai, o Argel. Acho que decai. Viu, Chaba? Pode ser o Argel também, mas... Também acho que decai, na comparação com o Mancini. Só para a gente já entrar rasgando agora no assunto. A sequência aí de Grêmio e de Corinthians, para ver se o Grêmio tem farinha no saco para diminuir. Farinha no saco tem, mas se vai conseguir diminuir num curto prazo a distância para com o Corinthians. O Corinthians joga em casa agora com a Ponte Preta. O Grêmio joga em casa contra o Avaí. No meio da semana, o Palmeiras joga contra o Corinthians joga contra o Palmeiras e o Grêmio joga contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, a curtíssimo prazo, o que deve acontecer é 4 pontos para cada lado, mais ou menos. Né? 13 é tranquilo, acho que é mais tranquilo de assegurar. Os 3 pontos da próxima rodada. Contra o Avaí. Sim, porque o outro jogo, tanto clássico como o Grêmio e o Flamengo, é totalmente imprevisível. E os dois jogando como visitantes, né? Pois mas por isso que eu estou dizendo, o provável... 4 é ótimo. Ou possível 4. 4 para os dois lados. Seria bom. Hoje... Tem Atlético Paranaense e Santos, Libertadores da América, 19h15. Jorge Wilstermann e Atlético Mineiro, 9h45. Barcelona do Equador e Palmeiras, 9h45. E na Copa Sul-Americana, Palestino e Flamengo. Nosso colega Jefferson já deve estar em polvorosa, né? Que ele torce pelo Flamengo. E aí, sabe como é que é? Eu tenho que largar ele perto de casa para ele não perder nem um instante. Não pode perder o Mengão. Christian jogou lá no Mengão, né? Não, no Flamengo não. Não chegou a jogar no Flamengo? Não. Tive a oportunidade, quase fui, né? Mas não saiu. Pô, eu tinha, viu? Eu dificilmente me equivoco com isso. Ia ser um grande prazer. Mas jogou no São Paulo. Sim, no São Paulo, sim. Jogou no São Paulo. Jogou no Palmeiras. Palmeiras pois também. Tive por lá, dei dando as caneladas. Sabe como é que é? Depois do Inter, onde é que você foi melhor? Depois do Inter... No Grêmio, o Grêmio estava numa crise infernal. Os gols eu sempre fiz. Mas eu acho que eu tive o primeiro ano de Paris foi muito bom. Foi. Eu vi tu falando em francês agora com o Cuera ali no carro. Eu cheguei lá em 99, na temporada 99-2000.
Cara, eu não sabia falar nada e eu fiz 23 gols na temporada. Tu pode ver hoje aí, para te fazer 23 gols na temporada europeia, tu tem que remar. E eu tive essa oportunidade, consegui ir bem, classificamos para a Liga dos Campeões e tal. Foi um bom ano, o primeiro ano foi muito bom. Você chegaste à seleção pelo Inter ou foi pelo PSG? Não, logo depois que tu foi? Eu fui convocado a última vez pelo Paris, PSG, em 2001 com o Leão. Na última vez, mas a primeira foi com o Inter. A primeira foi pelo Inter. Sim, onde tudo aconteceu. Ali foi onde... 97, né? Isso, foi onde tudo aconteceu. 97, o Christian passou... Ele só fez 3 na rodada inicial contra o Corinthians, foi isso, né? Não, o Christian passou no vestibular de centroavantes, onde Sim. tinha 4 e jogava o Luiz Gustavo improvisado, que era o 5º. Aí, na decisão do Campeonato Gaúcho, fez gol, deu o título para o Internacional, jogada do Fabiano. Né, que até... Eu fiz o gol do primeiro Grenal e o Fabiano no segundo, né? Que foi da final, que a gente ganhou 1-0 em casa. O primeiro foi 1-1, eu fiz isso, o gol no fez o gol do Olímpico. Tá. E depois o Fabiano que fez. Isso. E, se não me engano, foi aí que o Grêmio resolveu mandar o Mauro Galvão embora. Bom, e foi o Cacalo que mandou o Mauro Galvão embora. Consequências, né, de uma derrota. Grenal e tal, título. Não vale quase nada. E o Christian aí fez 3 gols na estreia do Campeonato Brasileiro e aí despontou em nível nacional. Quer dizer, não servia para jogar no Inter, Sim. deu um título ao Internacional, despontou em nível nacional. Aí em 98, estreia do Inter no Campeonato Brasileiro, Cassiá era o técnico, Isso. Christian no Grenal faz o gol também. Aí, Foi bom. viu que minha memória tá boa, hein? Tá bem. Eu acho que assim, que eu fico mais, né, o que eu venho observando nos tempos de hoje, né, essa parte toda política dos clubes. Tu não quer entrar para essa parte política aí? Eu venho... Se o Tinga for o presidente do Inter, o Tinga se lançou numa entrevista para se mim. ele me chamar, eu vou, porra. Aí eu vou para ajudar, sem dúvida. O negócio é muito parceiro, é correto. Ué, na Europa é comum os boleiros assumirem, né? Aqui a gente precisa melhorar muito nesse sentido. A seleção alemã tá cheia de Os ex-boleiros. jogadores têm que se unir um pouco mais, né? E tem certas experiências que a grande maioria tem, claro, com um certo grau de desenvolvimento, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Esse tipo de função não é para qualquer um. Tu tem que ter o conhecimento na prática, tu tem que ter conhecimento técnico. É importante isso. Mas eu estou me preparando, quem sabe no futuro próximo, tenho a oportunidade de como é que eu vou te dizer assim, de dividir esse conhecimento, essas experiências de vestiário, essas coisas todas são importantes, cara, né? E tu ganha muito tempo com isso, até tu conhecer, até tu aprender. É um atalho, né? E em times grandes, da grandeza de Inter, Grêmio, todos os grandes clubes do Brasil, às vezes tu não tem tempo. Por mais que tu te prepare, a experiência em loco ela é fundamental. E a gente às vezes a gente consegue aprender e conviver. Eu tive a experiência de estar em vários tipos de vestiários, em línguas diferentes, com atletas de níveis diferentes. É bem legal, é interessante. Agora, Christian, o Grêmio está num momento mágico, né? E vem aí a janela. Agora se fala dessa possibilidade de sair o Pedro Rocha. E vai justamente ser no meio da Taça Libertadores da América, na parte mais quente, e no final da Copa do Brasil. Né? E se perder o Bolanhos, que seria a reposição ao Pedro Rocha, vai de Everton. Não sofre tanta solução de continuidade. Tem o Arroio, próprio. Tem o Arroio que está chegando aí. Tu achas que é por aí mesmo que a leitura que eu estou fazendo é correta, ou o Grêmio, se perder Bolanhos e Pedro Rocha, perde muito e pode perder um pouco o rumo, o norte, já que está tudo se desenhando tão bem, o Grêmio já está entre os 8 melhores, vamos combinar, da Libertadores, ou praticamente, e entre os 4 melhores da Copa do Brasil, que meteu 4 aqui no Atlético Paranaense. Eu acho, analisando friamente a parte técnica, do negócio, eu acho que não perde tanto. Tanto é que o Bolanhos já não vem jogando há algum tempo, por vezes acaba se tornando um problema, para o Grêmio, a gente sabe disso. O Pedro Rocha um pouco mais, porque o Pedro Rocha é um jogador... Tu está sabendo de coisas que a gente não sabe? Não é. Só não, porque... São as notícias que a gente vê, que a gente ouve. Daqui a pouquinho tem algum problema que o jogador não viaja. Não é que tu deixou a bola quicando, eu sou obrigado a perguntar. Ele já não vem jogando há algum tempo. Por vezes se torna um problema. O Pedro Rocha, sim, um pouquinho mais, porque já está adaptado, já conhece os movimentos, já vem fazendo bons jogos. E é claro, mesmo que venha esse outro gringo, o Arroio, ele vai demorar um pouco para se acostumar, para aprender a dinâmica de jogo que o Renato está impondo, mas isso aí pode ser já uma resposta
do planejamento da direção do Grêmio, antevendo alguma coisa. É por isso que já foram buscar um jogador que pode exercer a mesma função. Isso é legal. A gente vem acompanhando de longe o Grêmio vem fazendo alguns movimentos importantes a nível de direção. O Renato vem administrando muito bem isso. E aí, claro, os resultados começam a acontecer justamente por isso. A coisa vai encaixando, o Grêmio tem peça de reposição, já vem preparando outros. Aconteceu com a saída do Wallace, entraram os outros e deram conta do recado. É isso que precisa ser feito. Uma gestão eficiente, e sempre antevendo, claro que não adianta, o mercado brasileiro ele vai ter que vender jogador, os clubes brasileiros não conseguem sobreviver sem venda, e tu vai, dentro do possível, antevendo situações e buscando opções. Eu acho que o Grêmio não vai sentir muito a saída desses atletas. Eu acho que o mais importante, Rec, é a possibilidade que me parece que começa a crescer da permanência do Luan. Porque eu acho que o mais prejudicial ao Grêmio nesse momento seria perder o Luan. Porque eu reconheço aqui que a função que faz o Pedro Rocha é uma função extremamente importante para o time. E acho que quando a gente fala do ponto de vista tático, não é falar da boca para fora. Ele cumpre uma tarefa muito bem feita, muito bem conduzida por ele. Ele também é um jogador que, tecnicamente, mesmo que ele não seja exuberante, ele é um jogador que agrega também, muitas vezes chega na cara do gol, numa movimentação que ele faz para dar espaço para outro, ou numa movimentação que ele faz até dando alguma assistência para algum jogador que vem de trás. Por exemplo, o gol de ontem teve a participação efetiva por parte do Pedro Rocha. Mas acho que é um tipo de reposição, digamos assim, mais tranquila de fazer, a do Pedro Rocha. Agora, a do Luan não, porque o Luan é um jogador inventivo, é um jogador que cria. E daí, se tu perde esse jogador, tu perde muito do ponto de vista de qualidade técnica. Quando o presidente ontem falou das possíveis saídas de jogadores, se deduziu imediatamente que um seria o Luan. Porque o Luan é o que vai dar o volume para o caixa. Se o Luan sair, não precisa vender dois. Sim. Se sair o Luan, é um só. Aí o presidente imediatamente gritou de longe, não é esse. Não é esse. Não é esse. Então, e o presidente, a gente sabe, não ia fazer teatro. O presidente não é de fazer teatro. Até porque é uma negociação muito mais complexa, 20 milhões, que é o que estão falando, 15 a 20 milhões, já não é qualquer clube europeu que vai pagar isso. De euros. De euros. Falando de euros. Não é qualquer clube europeu que vai pagar. Você que trata dessa situação. O que o mercado francês, por exemplo? Não chega a esses valores. Não chega? A não ser Paris. O único hoje, nem mesmo o Lyon, não paga esses valores. Mas é lógico, o Paris é um clube de uma dimensão totalmente diferente hoje. Que conceito tem esses jogadores jovens do Grêmio lá fora, Cristian? Chega tudo que chega para nós, por exemplo? Porque o mundo hoje tem muita coisa também que é inventiva. Tem muita coisa que a gente sabe que sai na imprensa, e nos jornais, às vezes não é tudo isso. Às vezes os caras nem sabem lá o que está acontecendo. Então, é muita coisa, às vezes, que não condiz com a realidade. Mas, sem dúvida nenhuma, é um jogador que todo mundo conhece. Um jogador que foi bem nas Olimpíadas, vem mantendo um nível satisfatório, muito bom no Campeonato Brasileiro. Mas tem várias coisas, entendeu? Que são avaliadas numa contratação do jogador, não é só dentro do campo. E às vezes a gente vê algumas coisas também que não correm bem e isso é avaliado a nível de comportamento, essas coisas. Então, tudo é jogado dentro de uma plataforma para ser tomada uma decisão, até porque lá tem dono. O cara para colocar... Tu acha que aí reside uma dificuldade maior do Bolanhos, por exemplo? É difícil, porque isso roda, isso vai... As pessoas que são responsáveis pelas contratações em clubes europeus, elas sabem disso, entendeu? E como tem dono nos clubes de futebol na Europa, o cara que assinar o relatório... Tem que prestar contas, Ele depois, se a coisa não andar, se a coisa não funcionar... Ele que responde pelo resultado. Ele vai para a rua, não tem resultado, ele vai para a rua. E, além disso, ele vai ficar mal visto no mercado. Então, a responsabilidade dessas pessoas que decidem lá é totalmente diferente daqui. Aqui, tu contrata, não deu, ninguém mais fala, paga a rescisão, vai embora. Ninguém responde. Entendeu? Ninguém diz por que contratou A, B ou C e não deu certo, mas ninguém justifica nada. Só se diz errei, ponto.
não é ele que paga, quem errou não vai ser que vai pagar, vai ficar todo passivo para o clube. Eu acho que isso aí tá cada vez mais próximo do fim. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço para tanto erro. Por isso que não sai com tanta facilidade os jogadores do Brasil, gente. Além de o Brasil, né, além de ser uma fonte inesgotável, né, de jogadores, de peça de reposição, eles avaliam muito isso, entendeu? O jogador não é só o que faz dentro de campo, não é só que ele representa. Aqui uma coisa, chega lá, a realidade é totalmente diferente. Mas sabe, dentro dessa linha do Christian, a gente está falando de uma forma bem aberta, né, sobre a questão da profissionalização no futebol. E daí a gente fala sobre essas questões, e o Christian levanta esse tipo de assunto, e daí a gente olha para o nosso cenário brasileiro e vê, por exemplo, um São Paulo que contratou o Rogério Ceni, que é um ídolo do clube, mas que não tinha nenhuma experiência como treinador de futebol, e depois de meio ano apenas de trabalho, digamos assim, entre aspas, obrigado a demitir o treinador. E tu vê uma Chapecoense que está se remontando após de um ano todo turbulento. A gente sabe o que aconteceu em 2016. Demitiu o Mancini após um empate contra um Fluminense, que é absolutamente normal empatar com o Fluminense, fora de casa, e quase venceu a partida, e daí tu demite um Wagner Mancini. E daí a gente fala de profissionalização como aqui? Como é que a gente vai modificar, alterar o cenário do futebol brasileiro se a gente se depara a todo momento, todo dia com situação como essa? Aliás, Rex, pegando esse gancho da Chapecoense, a Chapecoense, através do departamento jurídico, prometeu que vai processar o Neto, comentarista da Bandeirantes. Mais porque teceu críticas à diretoria, dizendo que era um absurdo, e aí puxou questões do contrato que não existia com o Caio Júnior antes da tragédia do avião. Ele fez duras críticas aos atuais gestores da Chapecoense, que prometem processar o comentarista. Eu não sei exatamente o que ele disse, né? Mas tem muitas pendências ainda da Chapecoense, né? Ele, dentre outras coisas, disse que a diretoria atual da Chapecoense é formada por uma cambada de incompetentes. Palavras do Neto. Mas incompetente não é uma agressão, né? Porque às vezes é inapto para a função, né? Agora, eu não sei exatamente em que contexto ele diz, porque daqui a pouco, no auge da raiva, o Neto diz absurdos. E outra coisa que é importante nessa parte de profissionalização de departamentos, né, em clubes de futebol no Brasil, eu não falo especificamente de Grêmio, Internacional, a gente está aqui falando dos dois, mas no Brasil inteiro. O que acontece assim? Há uma necessidade muito grande, né, porque a responsabilidade é grande. São orçamentos hoje aí, a gente fala de 300 milhões. 300 milhões anos de reais. Isso é um clube médio na Europa, tem clubes que não têm esse orçamento, entendeu? E quando tu não tem resultado, porque o problema todo é o resultado. Quando tu não tem o resultado, o que vai acontecer? Tu vai... um efeito dominó, tu vai tirar jogadores, porque não deram certo? E que a culpa não é deles, porque eles não pediram para ser contratados, em primeiro lugar. Segundo lugar, é o treinador que vai cair, porque o treinador não padronizou a equipe, o treinador não conseguiu montar um padrão de jogo, fazer com que o time tenha resultados. E o terceiro ponto é o quê? É a diretoria, que não é profissional. São cargos, infelizmente, políticos, né? Às vezes eu não... Eu acho que é um compadrio. Eu não acho nada, é o que a gente vê aí. Tá entendendo? Não sei o que estou inventando, é o que a gente vê em todos os clubes. Daqui a pouquinho aparece uma pessoa que está lá comandando e que a gente não sabe a origem, não é questão de procedência, de idoneidade, não é isso. É de capacidade mesmo. Sim. Entendeu? Será que essa pessoa ela tem a capacidade para lá estar? E eu estou falando no âmbito geral. Christian, essa situação do Rogério Ceni, por exemplo, Chaba, Maurício, o que me faz não acreditar de que o Rogério Ceni saiu no momento em que levaria esses 5 milhões? Porque se ele perdesse mais uma ou duas, ele ficaria com um aproveitamento inferior aos técnicos anteriores, aos 3 técnicos anteriores? A faixa, o limite era 47%. Acima de 47% de aproveitamento, ele receberia. Abaixo, não. Ele tinha 50%. Foi os 2 estrangeiros, né? Os 3 últimos técnicos, eu até posso buscar aqui. O Osório e o Ricardo Gomes. O Osório, o Ricardo Gomes e o... Tá, mas essa decisão foi do Rogério? Não, é que assim... Tiraram ele agora. Mas coincide que ele ainda vai levar os 5 milhões. Porque se ele tomasse mais uma derrota,
Claro que não é, o cara não pensou nisso. Mas Não sei. Mas é um negócio impressionante. A coincidência dá o Rogério 5 milhões. Para a saúde financeira do clube, o que seria melhor? Deixar mais um pouco. E até porque se reage, fica. Porque o São Paulo não vai ganhar título. Se não reage, São Paulo não vai ganhar vaga na Libertadores. 50%, não paga a multa. Então, uma coisa e o São Paulo é um time que vem passando por muitas dificuldades financeiras. Tanto que está se desmantelando aí ao longo do ano. E vê só. Vai vendendo. E vê então como... é meio contraditório, né? Diz que deu condições o Leco disse que deu condições pro Rogério Ceni, mas vendeu metade do time. Não, mas tá bem. Mas aqui, ó, repouso bastante. Condições. Todo dia chega um jogador novo lá. Mas isso é problema. Eu sei que mas na medida que saía, vinha também. Mas o Rogério também sabia que o São Paulo estava assim. Agora, vê como o São Paulo admite o apequenamento quando ele faz um contrato desses que precisa ser só um pouquinho melhor do que 47%. Eles estão se contentando com 50%, que não dá vaga para coisa nenhuma. Era só para ter um patamar para dizer para o Rogério, olha, vê só, nós admitimos que você está conversando, que você está aprendendo aqui, tá? Que você não precisa ser campeão, e se por acaso der tudo errado, tu ainda leva 5 milhões que tu é nosso ídolo. Só pode ter... A justificativa, Rec, é que como existia um processo eleitoral em abril, a atual diretoria queria dar uma garantia para o Rogério Ceni. Olha, se tu tiver um trabalho razoável, mas aí estiver confiando no teu trabalho, independente da questão política, se nós perdermos, tu segue e tem um contrato, um valor bom para receber. No ano que vem, essa multa cairia pela metade. Sim, mas quer ver? Mas a multa, esse valor de 5 milhões... Não vai me dizer... E esse percentual absurdo de ter que ter 47% só de aproveitamento, foi para proteger o Rogério caso ele começasse o trabalho, a diretoria perdesse a eleição e demitisse ele. Tem muito de pensamento mágico, porque o Rogério aceitou ganhar só, entre aspas, 200 mil por mês. Tá? Só 200 mil. Aí, então, para compensar, para convencer o Rogério... É uma sucessão de erros. É um negócio... Mas talvez o pior, Rec, seja a entrevista do auxiliar do Ceni quando saiu. Sim, o inglês. O inglês, porque o São Paulo alegou que ele pediu demissão, pediu para sair por problemas da família dele com visto. E ele disse, não, eu saí porque eu não acreditava mais no projeto. Eles estavam modificando tanto o projeto... mas que eu já não tinha mais motivação. Eles não estão acostumados com essa zona, né? O europeu é diferente. Aí a gente entra em todas as áreas que a gente vai discutir. Não vai vender 8 jogadores em 7 meses. Não vai. São Paulo vendeu 8 jogadores em 7 meses. Alguns jogaram 2 partidas. Mas não adianta. Isso aí, o Brasil é assim. Entendeu? O Brasil não vai conseguir mudar isso tão cedo. Entendeu? O que cabe é mesmo a parte de gestão e as pessoas que ali estarem conseguir administrar bem esse tipo de coisa. O dinheiro do clube, zelar pelo dinheiro do clube. É isso. Já voltamos. Uma e 34, uma boa hora para você pensar na Padaria Laude. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laude. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Eu sugiro o pão de vinho com linguiça. É a melhor coisa. Você que é vizinho lá, Cristian, na Assis Brasil 641, o que tem de coisa boa lá é inacreditável. Pode fazer lá festa de formatura, de casamento, de batizado, de 50 anos de casamento, de 25 anos de casamento, enfim. Tem espaço para tudo. Agora, se quiser fazer uma pequena reunião de negócios com privacidade, também tem um espaço privado lá para 20 pessoas. Encomendas dessas gostosuras todas, guloseimas todas, 3362-2020. A sabedoria em um olhar e a generosidade em um sorriso. Aproveite a melhor idade para sorrir. Sorria, meu bem. Você, vovô, você, vovó, realize seu implante dentário. Resgate seu sorriso, escancare depois o seu sorriso. Tenha seus dentes fixos de volta, sabe lá o que é isso? Ligue 3076-4343, sempre dá para recuperar o sorriso na melhor idade. Liga agora, WhatsApp, olha, eu estava lá vendo o REC
9951 4343, da maneira que você pode pagar. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliadora e Farroupilha. Oralsim, sua referência em implantes dentários. Responsável técnico, Dr. Charles Iarque, CRO 22531, EPAO 3523. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. O Posto Boqueirão tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo com produtos de qualidade Ipiranga até aspiração de tapetes e estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Você também pode aproveitar a loja de conveniência, com um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho, ou entrar na Beer Cave, um freezer que é uma verdadeira caverna, com as melhores cervejas nacionais e importadas, a menos de 2 graus, que você pode levar para casa em packs ou unidades. Os combustíveis que trazem a confiança da marca Ipiranga. Pode ter também promoções especiais, atendimento capacitado, tudo isso espera por você no Posto Boqueirão, em 2 endereços em Canoas. Um que você já conhece, na Avenida Boqueirão, em frente ao ginásio do Esporte SP, e também aqui, em frente ao campus da Ubra. Atenção, em breve você vai ser surpreendido pelo desafio do Posto Boqueirão. Vamos falar das melhores panelas do mundo? Claro que eu estou falando da Frigigold. Você vai economizar em óleo, você vai economizar em material de limpeza, você só não vai economizar em saúde. Preste atenção nas imagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220, para você ligar agora, 4003-4220. Vamos com o gol na memória. Internacional 2-0 no Criciúma. Já dá para fechar agora por esse resultado, né, Cristian? Campeonato Brasileiro de 2003. Cristian jogava no Grêmio. Diego marcou para o Colorado. Aliás, o Cristian que salvou o Grêmio em 2003 num clássico Grenal, recebendo passe do Pitbull. Foi um golaço, Foi um bom gol. Ganhou aumento depois daquilo? Não, mas foi um bom gol. Foi. Vamos com a pichotada? Já vamos ver aí o zagueiro se empolgando, fazendo um gol contra bizarro, após o goleiro defender o pênalti, é isso? Depois dos reclames. Pode ser? Então tá, vamos manter o suspense aí, já voltamos. Deu uma pane aí, foi uma pichotada geral, não foi só do goleiro que fez gol contra. Do computador também pichotou aí. Tá? Faz parte, sabe que os caras diziam que não existia pichotada, agora tá todo mundo usando, né?
Esse termo não existe, está todo mundo usando pichotada. Ô, Christian, qual é a saída para o Internacional? Esse time escalado pelo Guto, o que você acha? Não, Cláudio Vinck, será que consegue dar resposta ainda? A gente espera que sim, né? Existe toda, né, uma movimentação para que esse jogador jogue e que vem desempenhando um bom papel no Sub-23. Eu sou meio cestroso para falar sobre isso. Eu acho que um jogador com 23 anos já tem que estar num estágio muito mais adiantado. Mas é o que a gente tem. Então, a gente tem que torcer, esperar que ele dê a resposta, né? Porque todo torcedor quer que ele jogue, e a imprensa, vai ter a oportunidade, eu acho que vai ter a oportunidade nesse jogo, que ele consiga, né, jogar bem e resolver o problema ali hoje da lateral direita do Inter. Sobre o time, eu acho que são mais questões psicológicas do que qualquer outra coisa. Porque tem bons jogadores. Tem bons jogadores no grupo, independentemente de quem jogue. Né? Todos são bons jogadores, estão lá porque têm qualidade. E precisa que o Guto, né, encontre uma forma, ao meu ver, de fazer com que esse time jogue. Não ficar preocupado com questões táticas, isso vai fluir ao natural. Né? É um momento de não ter muita informação na cabeça do jogador e o jogador se conscientizar que o que precisa fazer o que tem que ser feito, que é ganhar, né? Todo mundo marcar, vir atrás da linha da bola, todo mundo está concentrado. Muita carga agora não vai resolver. Não consegue assimilar porque está sob muita pressão. Então, qualquer coisa que tu começar a colocar demais, tem jogador que não consegue, entendeu? Assimilar tudo, muita informação. Então, é um momento mais de união, de grupo, né? Os jogadores mais experientes ali assumirem as rédeas do grupo e todo mundo pegar, marcar. Talvez não consiga fazer um jogo tão bom tecnicamente, mas que ganhe e que comece a ganhar para ter bons resultados e começar a voltar a confiança. Vai ser difícil contra o Vinck. Quer deixar a pergunta aí para depois da pichotada, Chapa? Pro Christian? Pro Christian. Se grupo de jogadores derruba técnico. Boa pergunta. O repórter atirado é assim. Vamos então a pichotada, o goleiro fazendo contra aí. Vamos ver. Tá. Foi. Vamos ver. Pega goleirão. Opa, mas não foi gol contra aí. Foi falha. Ele não chegou a pegar e meter depois. Foi uma falha terrível. Ele pegou, virou o corpo e botou pra dentro. Não, ele não pegou. Fez de ombro. Não, escorregou. Fez de ombro. Ele é ruim mesmo, olha lá, quer ver? Olha lá. Golaço de ombro, ó. Para. Boa pergunta. Já derrubou algum? Não, graças a Deus não. Já viu algum grupo derrubar técnico? Não. As ovelhinhas derrubaram o Tite na tua época. Não, o Tite saiu, não derrubaram o Tite, não, de forma alguma. Não foi. Até Agora porque não tinha mais jogador... clima. Até porque, sim, aí ele saiu, ele pediu para sair. Tá mas certo. até porque eram jogadores de confiança dele que deu aquela confusão toda, então não Tu era ovelhinha, não era? Não, recém tinha chegado no clube, então não era ovelhinha. Não deu tempo. Não era. Tu era um desgarrado. Eu estava chegando. Então, o que acontece assim, ó? Existe um vestiário de futebol é uma coisa muito louca. Né? Tu tem várias ideias dentro ali, tem várias cabeças, cada um pensando no seu benefício próprio. Tá entendendo? Então, se o treinador, como a gente já fala, todo mundo está cansado de ouvir, ele é um gestor de pessoas. O treinador, ele ao mesmo tempo, ele não vai conseguir satisfazer todos, porque não tem como jogar todo mundo. Tá entendendo? Então, o treinador que tiver essa habilidade, né, de principalmente, né, tá próximo dos que não jogam, tá sempre em contato, tá entendendo? Não deixar ninguém se desgarrar do grupo, provavelmente ele não vai ter dificuldades dentro do vestiário e ninguém vai querer derrubar. Mas é lógico, se o treinador não tiver condições e ele não tiver alinhado com o grupo, ele cria uma insatisfação geral. E aí é complicado ficar. O grupo sente quando o treinador não tem essa ascensão sobre o grupo sente isso quando ele não tem o comando? Sente. O jogador de futebol é um dos seres mais inteligentes dentro do vestiário. Ele sente quando o diretor está falando lá, se está falando besteira ou não. Tu vira, ele vai dizer, esse cara não sabe nada, entendeu? Sente, tá entendendo? Tu chega ali na frente do cara, de um diretor, ele vai dizer, esse cara aí não dá, entendeu? É assim que funciona dentro do vestiário. Eles são rápidos. Agora, com todo respeito ao Guto, né? Com esse time aqui não tem como não subir, né? Se a gente analisar friamente, a gente pode pensar um pouco do tamanho do Klaus.
né? E o Gutierrez, que a gente não conhece bem ainda. Potker foi o melhor jogador do Campeonato Paulista, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nicolás, destaque de Libertadores. Dourado, destaque de Libertadores. Tem que dar liga. O Wendel, destaque do... Mesmo se pensava no passado que aquele time não caía. Tem que dar liga, tem que dar liga. Ah, pelo amor de Deus, mas agora os parceirinhos são outros. Valeu, obrigado. É que- Obrigado, Thiago, obrigado. Parceirinho que eu digo, os postulantes são outros, né? Às 19 horas tem mais.